Olá, meus queridos e amados da ADVN, a paz de Cristo a todos. Estamos com saudade, mas logo nos encontraremos. Neste dia estamos aqui finalizando a nossa escola bíblica dominical nesse trimestre, com a lição de número 13, o dia 29 de março de 2020, com o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. Então prepare aí a sua revista, prepare a sua Bíblia, para que nós possamos estudar juntos esse tema que é de grande valia para nós. Bom, o nosso texto áureo da lição diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O texto está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. A nossa verdade prática nos orienta. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe, e eu peço a você que em casa, meu irmão e minha irmã, você estude, medite nessa passagem bíblica, que é uma conversa entre dois homens, um sábio fariseu, príncipe de uma sinagoga, e Jesus, o nosso Senhor. E essa conversa foi muito edificante. Se encontra lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, os versículos 1 ao 16. A nossa introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? E ele continua: do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Ou seja, todo aquele que crer em Jesus, coloca a sua vida à disposição de Deus, todo aquele que tem fé em Deus e crê na sua intervenção na nossa vida humana, ele pode alcançar a estatura do varão perfeito. Mas eu quero aqui destacar algo muito importante e eu espero que você entenda. Há duas formas de atingir a perfeição, ou seja, a perfeição ela tem dois significados e podemos dizer assim, duas formas de se entender. A primeira é a perfeição divina, ou seja, a perfeição divina ela é uma perfeição absoluta. A outra é a perfeição humana. O que isso quer dizer? Que a perfeição humana ela é uma perfeição relativa. O que isso quer dizer? Que a perfeição humana ela também está na condição de nós, seres humanos, cometermos erros. Essa é a nossa condição. Porque não podemos nos esquecer que a nossa natureza ainda é uma natureza pecaminosa. Até aí, tudo bem? Então, vamos seguir. O primeiro tópico do nosso estudo está como o nascimento do novo homem. Diz a nossa revista, está falando assim, o nosso comentarista: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O que isso significa para nós? O novo homem, agora com um caráter de Deus, reconciliado com Deus, não é um homem meramente terreno. Ele é um homem agora
guiado pelo Espírito do Eterno. É um homem segundo o desejo de Deus. O primeiro subtópico nos diz: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo, o evangelista João, afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criatura espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, o que acabamos de dizer. Ele não é terreno. Apesar de estar ainda vivendo nesta terra, vivendo neste mundo, mas ele agora é uma criatura espiritual. Ele volta a ter aquela condição de estar sendo direcionado por Deus e com caráter de Deus. Mas, e essa referência está em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Ou seja, apesar do pecado que Adão pecou, ele era um homem perfeito até então, mas ele peca devido ao seu livre-arbítrio, e agora nessa condição de pecador, toda a raça humana, com a sua descendência, tem também essa natureza pecaminosa. Entretanto, em Cristo, quando aceitamos a Cristo, ou quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos seres regenerados. Adquirimos agora um novo caráter, um novo andar, um novo caminhar, um novo falar, um novo pensar, que ao mesmo tempo e que Jesus, como Jesus andou nessa terra, que é denominado o último Adão. Ou seja, o desejo do nosso Pai é que sejamos como Jesus Cristo, o unigênito do Pai, é. O nosso subtópico de número 2 fala do nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Ou seja, então há uma condição aqui para ser filho de Deus. Ou seja, uma pessoa regenerada. Agora, um coparticipante da salvação ao qual o Senhor nos dá através da fé em Cristo Jesus. Primeiro, temos que receber, depois, e crer no seu nome. Esse crer aqui é também depositar a fé no seu nome. Porque crer, muitos creem, mas não têm a fé ao qual o próprio Filho de Deus e os filhos de Deus devem ter ou depositar. E ele continua: isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Daí a referência em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Torna-se nova criatura em Cristo, é o auge da bem-aventurança humana. Tem uma referência bíblica aqui que ela é linda, está lá em 2 Coríntios, nós vamos fazer a leitura dessa referência, e que diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando você crer em Jesus, você vem
aos pés de Jesus, você dá crédito ao sacrifício de Jesus na cruz, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas, tudo aquilo que se fez no seu passado, tudo aquilo que a nossa consciência nos acusava no passado, hoje nós nos tornamos nova criatura. Quando você está em Cristo Jesus, aquela velha criatura, o velho eu, ele foi sepultado e nós renascemos em Cristo. Nos tornamos, estamos em novidade de vida. O que se passou foi perdoado, foi jogado no mar do esquecimento. E você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora você tem o direito de ser chamado de filho. O Senhor, Ele te adota, Ele agora é o seu Pai. O nosso Deus é o seu Pai querido, é o seu Pai amado, em que Ele tem o maior desejo agora de ter um relacionamento profundo, um relacionamento de amor com você, um relacionamento de verdadeiramente de um pai com um filho. Continuemos. No subtópico 3, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16, versículo 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição em Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Bom, deixa eu fazer uma observação aqui minha, pessoal, uma observação bem particular. O que eu quero deixar bem claro é que o batismo na água, ele não salva. O batismo na água não é um precedente para a salvação para a vida eterna. Ele é um simbolismo da morte daquele velho homem e o surgimento de um novo. Todos aqueles que já presenciaram, inúmeras vezes batismos nas nossas igrejas, enfim, onde é colocado o candidato que vai agora, nesse momento, aquela pessoa que creu, depositou sua fé em Jesus Cristo, agora ele vai passar pelo batismo das águas, ou seja, ele vai tornar público a sua fé, a sua nova crença. Ele vai lá, ele desce ao tanque batismal, ou um rio, ou enfim, algum lugar em que a água ele vai ser batizado. Você veja que aquilo ali é um simbolismo. Vai ter lá o seu batizador, vai falar algumas coisas, e ele vai confessar e ratificar tudo aquilo, e ele mergulha. Quando ele volta, veja que isso é um ato simbólico. Ele é como se ele está sendo sepultado e agora ele ressurge. Ele ressurge como uma nova vida, uma nova criatura. Volto a dizer, batismo na água não é precedente para a salvação para a vida eterna. A salvação para a vida eterna está em crer e ter fé em Jesus Cristo. O batismo nas águas, como foi uma das ordenanças de Jesus, para a profissão de fé, não para a salvação da nossa vida, a salvação para a vida eterna. Quero deixar bem claro isso. O subtópico 4, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Está lá em João, capítulo 3, versículo 6. Esse ato regenerador
não pode ser explicado em linguagem humana. Vamos estar no versículo 8 do próprio capítulo. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas, capítulo 6, versículo 15, é a nossa referência com relação a essa questão. Temos aí a genuína conversão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, que tem uma referência também muito interessante. O apóstolo Paulo, ele fala da nova vida debaixo da graça, e ele está dizendo para nós, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o nascido do Espírito Santo. Aquele que agora está em Cristo, não recebe mais nenhuma condenação, seja ela da lei ou do mundo. Mas, primeiro, ele não anda segundo o curso deste mundo, ele não anda de uma forma natural, mas ele anda segundo o Espírito, ele anda guiado pelo Espírito. Porque o Espírito da vida, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que é também um dos seus nomes, que é em Cristo Jesus, nos livrou da lei. A lei do pecado e da morte. E essa lei do pecado e da morte é a lei que nos aprisionava quando nós tínhamos uma vida degenerada, uma vida longe de Deus, uma vida afastada dos caminhos do Senhor. No segundo tópico da nossa lição, vai falar da justificação do novo homem. E é um assunto muito interessante, é um assunto também muito profundo, falar sobre justificação, que às vezes há algumas confusões no mundo teológico sobre justificação. Mas vamos lá, diz assim o comentarista: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, ou seja, tudo aquilo já inicia com aquilo que nós tínhamos falado anteriormente. Ele nasce através da fé, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. O número 1, o subtópico de número 1, diz assim: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Eu gostaria de acompanhar essa leitura com os amados irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Os irmãos peguem aí a sua Bíblia, para que nós possamos fazer essa leitura juntos. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja bem, o que o apóstolo nos expõe aqui. Tudo que eu tento fazer para atingir a salvação é inútil. O que eu devo fazer é acreditar, é me arrepender-me dos meus pecados, dar crédito ao Evangelho, dar crédito à pregação das boas novas,
depositar minha fé em Cristo, abandonar as minhas velhas práticas, abandonar tudo aquilo que me separava de Cristo, me separava do Senhor. E agora eu tenho, que, pela graça de Deus, pelo esse favor que Deus nos dá, não por mérito, porque nós não merecemos nada, absolutamente nada, mas por amor, pelo amor que o Senhor tem por nós, a sua graça, o seu favor, a sua mercê, nos alcança, e Ele nos dá a oportunidade agora de sermos salvos por este amor, salvos por esta graça. Amados, só para nós terminarmos o nosso resumo, dentro desse primeiro subtópico aqui, do tópico 2, falando da justificação do novo homem, é interessante também ressaltar que todo essa vontade do homem a atingir a salvação pelos seus próprios méritos, o desejo dessa criatura atingir, através de seus méritos, seus próprios méritos humanos, atingir, vamos dizer assim, uma premiação por parte de Deus, isso é tudo inútil. Não há como. Apenas o próprio homem ele tem parar, pensar, refletir nos seus erros, nos seus pecados e delitos, e se arrepender de tudo aquilo que ele fez, e com certeza ele vai alcançar a misericórdia, alcançar o perdão do Senhor, e ele vai ser justificado. E eu quero deixar bem claro, nós temos alguns estudos sobre essa questão, eu tenho aqui alguns apontamentos, alguns estudos sobre justificação, sobre salvação, e até comentando sobre a justificação, porque dentro da salvação há 3 aspectos importantes. Primeiro, nós estamos aqui, o primeiro, é a justificação, que a justificação ela é através da operação do Espírito Santo, que é a graça, essa graça oriunda do Senhor, em que o homem se arrepende, logo ele é absolvido, e declarado justo, isto é, justificado. Você abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 3. Esses estudos é um estudo que eu elaborei, muito importante, embasado em textos que nos dá o amparo bíblico, teológico. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quero ser bem claro. Religiosidade não salva. Não adianta o ser humano fazer suas práticas religiosas, seja elas quais forem, mas isso não o levará a uma redenção. Isso não o levará à salvação. É uma mera religiosidade, é apenas um ritual, totalmente na esfera humana. O que nos salva é a graça de Deus. Sim, e o que motiva é o arrependimento e a nossa fé em Cristo Jesus. Outro ponto, o segundo aspecto da salvação, eu estou abrindo esse parênteses aqui dentro desse tópico da justificação do novo homem. Outro ponto, segundo ponto importante dentro desse aspecto da salvação é a regeneração, que é um ato divino concedido ao homem, ou seja, a regeneração ela é no interior.
é no interior do homem e que é refletido em seu exterior. Quer ver? É a nova criação e a transformação da pessoa, ou seja, mudança de vida, caráter e um nascer de novo. Há algumas referências bíblicas e eu quero compartilhar com você. Em Romanos capítulo 12, diz assim, no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, o texto não está dizendo você transformar o sistema do mundo, mas é uma transformação em nós. Transformai-vos. Todos os dias eu sou transformado. Todos os dias eu sou trabalhado pelo Espírito Santo. Ou seja, eu estou em obras, você está em obras. Você, meu irmão e minha irmã, você está em obras. Nós estamos em obra até chegarmos à estatura do varão perfeito. De dia em dia, é de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Em Efésios também eu quero compartilhar com você um texto apenas para nós darmos continuidade, né? Efésios capítulo 4, o versículo 23 e 24, que eu acho muito importante essa passagem, né, dessa epístola paulina, que vai falar de regras, né, na verdade, a partir do versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, ele vai falar de regras de comportamento e maturidade, né? E esse novo homem justificado em Cristo, através do Espírito Santo, para a glória de Deus, ele obterá regras de comportamento. Ele vai de glória em glória, todos os dias, através da ação divina em nós vamos atingindo um amadurecimento, né, espiritual. Então ele vai falar no versículo 23 e 24 do capítulo 4 de Efésios, ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É o que a palavra do Senhor está falando. Vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, eu estou sendo renovado. O homem justificado, ele é um homem renovado. E quando ele se reveste de um novo homem, segundo Deus, ou seja, ele agora está em Cristo, nova criatura ele verdadeiramente anda na justiça e em santidade. Bem? E o nosso terceiro aspecto, para nós fecharmos esse assunto, está falando da santificação, né? Que é do grego, né, agiasmos, né, do verbo agiasmos, é um ato e um processo. Santificação é um ato e um processo. Amém? E podemos ver que o homem torna-se santo e é um resultado da justificação. Ou seja, se um homem santo, a palavra santo quer dizer separado, né? Ele agora ele é separado para os propósitos de Deus. Ele não faz mais parte desse sistema terreno, esse sistema mundano, esse sistema diabólico e carnal. Ele agora faz parte de um sistema divino, eterno, santo, amoroso, bondoso, né? Em que o ato, porque Deus agora o separou, e o processo é de que eu vou buscando a Deus
todo o momento e vou me santificando diante do Senhor através da graça do Senhor e da operação do Espírito Santo. Significa também separação, que é viver no mundo, mas não compartilhar das coisas que esse mundo oferece. Amém? Vamos lá. O segundo subtópico do tópico 2, né, que tem como tema o título A Justificação do Homem, do Novo Homem, vai falar da maravilhosa doutrina da justificação, e é o que nós acabamos de falar aqui. Nós nos antecipamos até, né? Mas diz assim o comentarista: ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica, né? Ele coloca entre aspas, né? a situação jurídica do réu. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Vamos ver essa referência bíblica. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e é o que alguns têm sido, mas havido sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Além de santificados, essa pessoa, né, esse ser humano, ele agora também é uma pessoa regenerada, uma nova criatura em Cristo Jesus. No subtópico de número 3, o novo homem é justificado. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Abre aí a sua Bíblia em 1 de João, primeira epístola de João, não o Evangelho, é a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7, diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Entenda o versículo. Filhinhos, olha como o apóstolo ele inicia esse verso, chamando-os de filhinhos. Que coisa amorosa, né? Ser chamado de filhinhos, isso expressa o amor, né? Um amor transcendental do Pai, um amor sobrenatural que o Pai tem por nós como filhos. O amor de Deus ele é muito maior do amor que nós temos por Ele. Interessante, né? Mas é verdade. O amor que Ele tem por nós é muito maior, mas infinitamente maior do amor que nós sentimos por Ele. Ao ponto dele nos chamar de filhinhos. Né? Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Então, vamos praticar a justiça. Sejamos imitadores de Cristo. Amém? Chegamos ao terceiro tópico, né, que vai falar da santificação do novo homem. Terceiro tópico, né, a santificação do homem, que também é um assunto muito, mas muito importante, né, de suma importância para nós. E diz assim o comentarista: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Subtópico 1 diz: a santificação como posicionamento.
No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja. Lucas capítulo 23, versículo 42 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Ok? O subtópico de número 2 é a santificação como um processo. Diz assim: o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Aí estão as referências bíblicas, que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, e Efésios, capítulo 4, versículo 13. Mas temos algo muito interessante, aqui abordar algumas referências bíblicas com os irmãos. Os irmãos podem depois meditar em casa, e que vai falar da conduta, e na verdade, quando expressamos a nossa vida cristã, quando estamos no meio da comunidade, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos na faculdade, na escola, entre amigos, familiares, nós temos que ter uma postura, um comportamento, como nós falamos anteriormente. Há regras agora comportamentais ao qual temos que seguir, há regras ao qual que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve seguir, para que as pessoas, que possamos ser exemplos dentro da nossa comunidade, da nossa sociedade, para tantos outros. Esse ser santo não quer dizer um ser religioso, não é nada disso, é uma coisa totalmente diferente. Há um abismo, um abismo sem precedentes entre religiosidade e santidade. Há algo muito interessante no viver santo, no ter uma vida santa. E dentro do estudo em que tivemos a oportunidade de abordar, eu quero deixar 4 pilares fundamentais, quero passar para os irmãos 4 pilares fundamentais dentro desse estudo, da nossa lição de número 13, desse trimestre que está se findando, dentro desse tópico de número 3, falando da santificação. E eu quero deixar aqui 4 pilares, 4 pontos fundamentais de ter uma vida santa. O primeiro pilar importante para manter uma vida santa e saudável diante de Deus e diante da sociedade é a separação. Viver no mundo, mas não compartilhar com o que ele oferece, com aquilo que não agrada a Deus. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bem, esse é o primeiro pilar fundamental de uma vida santa, de uma vida de santificação, dentro desse processo santificador. O segundo pilar, o segundo ponto fundamental, a segunda base fundamental
para que tenhamos uma vida santa é a dedicação. Vamos lá? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veja o que diz a palavra do Senhor. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, agora eu estou me oferecendo, porque eu reconheço o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim, porque o sacrifício que Cristo fez por mim, eu não tenho condições de pagar. Primeiro que foi pago com preço de sangue. Primeiro que foi Ele quem praticou o sacrifício por mim. Eu não tinha condições nenhuma de me sacrificar para a minha salvação e nem para a minha santificação, muito menos. Mas agora, eu reconhecendo o sacrifício do Senhor por mim e pela sua igreja, eu agora me dedico a Ele. Eu me coloco à sua inteira disposição. Eu me coloco em suas mãos para ser cuidado por Ele. O terceiro pilar também, que é de suma importância e fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada de santificação no Senhor, é a purificação. É a condição de retidão que Deus exige dos seus filhos. Ou seja, significa limpeza, pureza. Vamos ver? Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha aí, uma confirmação do que o nosso terceiro tópico, no subtópico de número 2 está falando, a santificação. Isso só ratifica que a santificação como um processo na nossa vida. A segunda referência, e ela também é semelhante, de semelhante importância, está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne. Olha o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Então veja, o autor da epístola ainda faz uma comparação, uma analogia. Ora, se algumas pessoas pensam que sangue de touro, sangue de bode, sangue de qualquer outro animal, isso pode lhe purificar, lhe santificar, quanto mais o sangue de Cristo, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, quanto mais o sangue do Salvador, do nosso Senhor, que este é o verdadeiro sangue, o sangue que nos lava, que nos purifica, que nos transforma, que nos restaura. Esse sim é que devemos dar crédito, não as coisas terrenas, que nos afastam da presença do Senhor. Agora, chegamos ao quarto pilar, que para nós fecharmos essa questão da santificação, que vai falar da santificação como processo, juntamente com esse estudo do nosso comentarista. O quarto pilar, que também é fundamental para uma vida santificada, é a consagração, que significa viver em conformidade com a natureza divina. Veja bem, significa viver em conformidade com a natureza divina. 1 de Pedro, capítulo 1,
versículo 16. Olha o que diz o apóstolo. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aqui é uma forma imperativa, né? Sede santo. É o Senhor nos direcionando, é o Senhor nos dando um direcionamento, nos dando um mandamento, né? Que temos que ser santo. Isso é diariamente, buscando no Senhor o fortalecimento, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso corpo, fortalecendo o nosso espírito e a nossa consciência, para que nós possamos continuar alegrando o Senhor. O subtópico 3, o tópico 3, falando, né, da santificação do novo homem, diz: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível, né, sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificarmos, quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância, né, e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Esse subtópico, ele fecha, né, ele fecha esse ciclo de estudo de forma fantástica, linda, né, e extremamente importante. É um norte para a nossa vida cristã, é um norte para a nossa vida cristã se manter saudável, e que ele nos remete realmente a nos santificar com a vontade suprema. E muitas vezes temos a oportunidade de falar do que é estar realmente no centro da vontade de Deus. Estamos preparados para vivermos no centro da vontade de Deus? E o que é o centro da vontade de Deus para você, meu irmão? Para você mesmo. Certa feita, Martinho Lutero, escrevendo, né, nos seus anais, Martinho Lutero fez um comentário sobre o livre-arbítrio, e que muitas vezes confundem livre-arbítrio, né, no meio cristão, dentro da teologia cristã. Há uma certa confusão, que as pessoas, muitos batem no peito dizendo: eu tenho livre-arbítrio, né, eu tenho minha própria vontade. Mas será que nós em Cristo, com a mente de Cristo agora, né, no centro da vontade de Deus, nós temos esse livre-arbítrio humano, esse livre-arbítrio carnal, terreno? Em meu pensamento, óbvio que não. Martinho Lutero, ele, dentro do seu estudo, ele fala, né, que agora, se eu, quando não tinha um pensamento, não tinha uma regeneração, quando o Espírito Santo não habitava em mim, o meu livre-arbítrio me levava ao erro. O meu livre-arbítrio era o meu guia para o pecado. Mas agora, em Cristo, como nova criatura, o meu arbítrio se submete ao arbítrio de Deus. Ou seja, Martinho Lutero, ele fecha dizendo que o seu arbítrio agora é servo. Eu tenho um servo-arbítrio, eu não tenho um livre-arbítrio. Eu sou servo-arbítrio. O que ele quis dizer? Que agora a sua vontade, a vontade de Lutero, a vontade do Martinho, se submete agora à vontade do seu Senhor.
porque ele agora é servo, ele é um escravo de Cristo. E nós sabemos dentro da história, até mesmo a história humana, que escravos não tinham vontade. Eles se submetiam ao poder do seu senhorio. Então é uma reflexão para nós. O que é se submeter à vontade de Deus? O que vai falar mais alto? O seu livre-arbítrio ou a vontade soberana do Senhor? Eu, particularmente, eu me submeto à vontade do meu Senhor. Sou o seu servo. Mas, além de tudo, muito mais de servo, ele me chama de amigo. Ele me chama de filhinho. E quando uma pessoa me chama desta forma, de uma forma amorosa, carinhosa, de forma tão sublime, eu tenho o prazer, o Espírito Santo, ele me direciona a fazer e a me submeter à vontade desse Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja ADVN, que tanto amo, vamos refletir, vamos estudar a palavra do Senhor. Sabemos que os tempos estão difíceis, a situação está complicada no mundo. É chegada a última hora. E eu conclamo a você, meu irmão, minha irmã, a que você reflita, que você venha meditar na palavra do Senhor, se fortaleça no Senhor, se fortaleça na palavra de Deus, que é a nossa base, que é a nossa edificação. Deixe o Espírito Santo tomar a sua mão, deixa Ele te guiar, deixa Ele fazer a sua vontade em nós, para nós e conosco, para que possamos ter dias melhores. Sei que o mundo está sofrendo devido a essa pandemia, né? Todos os países estão em alerta, aqui no Brasil não é diferente. Estamos nos resguardando como cidadãos, como pessoas, mas estamos ligados ainda em Cristo, ligados, irmanados, né, como igreja do Senhor nesta terra, e temos que fazer a diferença, temos que ser referência para esse mundo perdido. E eu peço a você, ore, busque ao Senhor, faça a diferença, né? Se cuide e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe os seus, né? Que o Senhor realmente esteja à sua destra, meu irmão, te abençoando, te renovando, lhe restaurando e lhe fortalecendo. Esta é a nossa lição que se findou. Foi uma lição, todas elas, através desta revista, a qual nos fortaleceu, nos edificou. A raça humana, a origem, queda e redenção. E que no próximo trimestre possamos, né, estar ao vivo e possamos nos abraçar, nos ver, e que logo, logo tudo isso terá um fim em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.